E já voltámos agora bem mais confortáveis. Tânia, para quem está lá em casa, para que saiba, tu és fisioterapeuta de bebés. Sou fisioterapeuta de crianças. De crianças, Sim. não é Não só de bebés. maioritariamente, sim. Pois, hoje vens falar acerca de bronquiolite, como estavas há pouco a dizer, que são os micróbios, não é, que se alojam ali. No fundo é uma coisa muito frequente, que para quem tem filhos provavelmente já ouviu falar, quando são mais pequeninos, sim, mas é uma coisa que muitos bebés têm e que no fundo sim, no fundo é uma infecção, é o típico do bebé no inverno, não é? Aquele bebé que fica mais constipadito, quase sempre é por uma bronquiolite e no fundo é aqui realmente uma infecção de um vírus que se aloja aqui na parte pulmonar do bebê e que depois cria aqui as tais tosses, febres, uma série de sintomas que, pronto, é aquele bebê que está constipado, assim, neste estado, assim, Exatamente. a precisar. Pronto. E nós temos aqui, afinal, a explicação. O que é a bronquiolite? Pronto, no fundo, era o que eu estava a explicar. É um vírus, é causada por um vírus que se aloja aqui nos pulmões, e mais especificamente, e chama-se bronquiolite porque é na parte dos bronquíolos, que é, no fundo, os raminhos mais pequeninos dos nossos pulmões. Nossos pulmões são como se fosse uma árvore. Não sei se conseguem ver a imagem. Mas vamos mostrar já, vamos proporcionar a imagem até maior. Exato. Para podermos explicar. Assim. Pronto, no fundo os nossos pulmões são como se fossem umas árvores com os raminhos pequeninos e os raminhos mais pequeninos são os tais bronquíolos e é onde esse vírus se aloja e causa então, esta inflamação. Pronto, no fundo o que é que dá esta inflamação? É uma zona que fica inflamada e portanto fica com edema, ou seja, com inchaço e cria aqui um muco, que são as secreções, as ranhocas, não é? Como a gente costuma dizer, e faz com que estes tubinhos, estes bronquíolos fiquem entupidos e o bebê normalmente tem dificuldade em respirar, tem tosse, por vezes tem febre, não é sempre, mas pode ter febre, não é? É um bebê que fica mais doentinho, fica constipado, é um bebê que, e isto eu falo em bebés porque a bronquiolite afeta bebés, normalmente entre os 2 e os 6 meses, mas pode ir até aos 2 anos, depois disso já não se fala em bronquiolites. E é sempre aquela patologia que há no inverno. Exato, é numa época específica do ano. Os meses entre dezembro e fevereiro normalmente é quando há mais, não é? Mas pode haver, e nesta altura ainda há, não é? Mas naqueles meses de inverno é sempre muito mais frequente. E esta patologia, ela é contagiosa? É contagiosa, sim. Portanto, é muito fácil dos bebés apanharem. Bebés que estão em creches, quase de certeza são bebés que vão ter este tipo de patologia. Bebés que têm irmãos mais velhos também provavelmente vão ter, porque no fundo isto o contágio é pelas secreções, portanto qualquer bebé que leve as mãos ao nariz, etc, vai deixar aqui secreções e os bebés partilham. Sim, por exemplo, num fraldário, não é? Enquanto sim, é muito fácil. Num centro comercial, às vezes os pais dizem, como é que eu posso proteger? Não dá, é impossível, só se colocar no E temos aqui a inflamação nas vias aéreas, não é? É isto edema que eu já expliquei, não é? Obstrução. Cria aqui estas secreções que vão obstruir ali aqueles tubinhos e o bebê tem mais dificuldade em respirar. E a febre também acontece mesmo sempre que a pessoa não tem? Não é sempre. Não. Há bebés que não fazem febre. São os bebés que ficam mais constipaditos e às vezes os pais até desvalorizam um bocadinho, mas são bebés que mesmo sem ter febre às vezes podem ter sinais de alguma dificuldade respiratória, ou seja, a febre não é característica de ser mais grave ou não. Há bebés que não têm febre e têm uma bronquiolite até mais grave, portanto não é obrigatório. E temos aqui um bebê que deve estar com alguns sintomas. Deve estar a espirrar, a tossir. Ele deve estar aqui um bocadinho incomodado, pelo menos a expressão parece, não é? Existem alguns sintomas no bebê? Os pais normalmente queixam-se da febre, é a tosse, é o bebê que está sempre a tossir, que fica mais cansadinho, tem uma respiração mais rápida, tem muitas secreções, está sempre com o nariz entupido. É um bebê, normalmente aquilo que os pais notam logo é que come menos, que não consegue comer tão bem, dorme também mal, porque está sempre a acordar com tosse. E depois os pais falam sempre aqui nestes gatinhos e na pieira, que lá está, não sendo os termos técnicos, são os termos que nós ouvimos, e no fundo
lá está, os gatinhos é quando põem as mãos nas costas do bebê, até dizem que sentem ali um borbulhar, que tem a ver com estas secreções que estão alojadas ali nos pulmões, e a pieira quando fazem um assobio a respirar. E isso já é característica de ter aqui alguma gravidade, que podem ter mesmo ali uma obstrução mais grave. E depois também menciona ali a falta de menos apetite. Menos apetite, porque estão mais obstruídos, têm o nariz entupido, é um bocadinho como nós. Quando estamos mais constipados, às vezes não nos apetece comer, não temos tanta vontade, e o bebê acontece a mesma coisa. E é preocupante ou como é que os pais devem gerir esta situação? Pronto, pode ser preocupante se o bebê deixar mesmo de comer, e realmente aqui é um critério de gravidade, de procurar ajuda. Mas é normal, dado que o bebê está com mais secreções e tem mais dificuldade em comer. Portanto, não é grave um bebê que... E os pais têm sempre muito... Lá está, o bebê come um bocadinho menos, já é muito, muito, muito grave. Não, às vezes o bebê também pode ter essa sensibilidade, não é? Se está muito não obstruído, dar demais. não dar comida Isso demais. também pode ser prejudicial depois nos sintomas. É um bebê que depois também vomita, porque tem tosse e acaba por ter ali mais ranhocas e acaba por estar sempre a vomitar se comer muito. Portanto, também aqui... dificuldade em dormir, isto também é um dos... Tal como nós, quando estamos mais entupidos, temos mais dificuldade em Será dormir. pela posição de estar... Também pela posição. Uma das coisas que se deve fazer, depois vamos falar se calhar mais à frente, mas é dar uma inclinação maior ali na cama do bebê para ele conseguir dormir. Conseguir respirar melhor, melhor. E depois também temos ali a possibilidade dos vómitos após as refeições. Ou seja, são sintomas que quem tem bebés e nos está a ver não deve ignorar, deve procurar deve ir ao hospital ou sempre centro de saúde. É isto. Embora a bronquiolite pode ir de um tipo menos severo até um tipo mais grave, e a maior parte das vezes é uma coisa que se trata em casa, devem sempre procurar ajuda, sim, porque o bebê deve ser avaliado, se tem febre e se não estão a conseguir gerir a febre deve ser avaliado, não é? Os pais já sabem que quando tem febre o que é que têm que fazer, isso é uma coisa que quem tem bebés tem que saber, mas de qualquer forma devem ser avaliados. Há casos em que realmente consegue-se gerir os sintomas em casa, há outros em que pode precisar de ser internado e o bebê pode precisar de oxigênio, pode não estar a conseguir realmente gerir, e aí os pais devem estar atentos, e devem estar atentos principalmente a estes sinais de dificuldade respiratória. Por exemplo, um bebê que está constipadinho e já está muito cansado, um bebê que tem dificuldade mesmo em comer e não está a conseguir comer de todo, um bebê que acaba por estar ou muito prostrado ou está sempre a gritar, sempre a chorar, que está sempre a vomitar, pronto, aí já são critérios para mesmo procurar urgência e pode ser necessário intervir de outra forma. Há pouco, a Tânia, dizias-me que há questões frequentes e quiseste expor algumas, porque pode ser que também sejam as questões daqueles dos que nos estão a ver. Casa, sim. Pronto, aquilo que já falámos, não é? É contagioso, sim, não é? Porque os pais às vezes ficam, um bocadinho impressionados, porque há bebés que têm isto muitas vezes e que estão o inverno todo a ter bronquiolites. São chamadas, há bebés que temos mesmo as bronquiolites de repetição. E são aqueles bebés que nós já conhecemos, que cada vez que há algum vírus eles são mais reativos e vão desenvolver uma bronquiolite. E portanto, sim, é muito contagioso, mas há que ir gerindo, não há como proteger muito o bebê. Pode ser mais que uma vez, era o que eu estava a dizer, porque há pais que também perguntam, já teve uma, já está livre, não vai ter mais. E não há como controlar. Em relação aqui ao tratamento, lá está, é um vírus. Às vezes os pais ficam muito impressionados porque eles não estão a tomar antibiótico, vão ao médico e não tomam antibiótico. Como é que aquilo vai passar? Só está a tomar paracetamol? Porquê? Porque realmente os vírus não há nada a fazer contra eles, é esperar que eles passem, e normalmente eles ficam no organismo 10 a 12 dias. Não significa que o bebê esteja com a mesma gravidade durante os 10 a 12 dias, mas durante aquele tempo pode ter alguns sintomas. Cuidados, não é? Exatamente, há que ter os cuidados a situação. De gerir, mas não há como dar medicação para passar mais rápido, não. Aqueles 10 a 12 dias vai sempre estar lá algum sintoma. É um bebê que pode ser só ter um bocadinho mais de secreções no nariz, um bocadinho mais de ranhinho, mas é normal. Pode ser. Sim. E depois ele não toma antibiótico, como dizias? Não toma antibiótico porque não é uma bactéria, não há nada a fazer, é um vírus e os vírus têm mesmo que se esperar. E deve tomar xarope? Esta é uma questão que se calhar muito lá importante. Em casa... Porque Estamos a falar de bebés muito pequeninos. Exatamente. E os pais, apesar de tudo, lá está, a tosse é aquela coisa que é chata,
É porque o bebê fica aflito, porque irritado. Tosse, não dorme, fica irritado, e para os pais é sempre aquela coisa com que querem acabar rapidamente. Mas não é assim tão bom acabar com a tosse. E esta tosse que é uma tosse produtiva, ou seja, é uma tosse que está a limpar benéfica. As secreções. E precisamos, tal como a febre, às vezes as febres, lá está, não é febres a um nível muito elevado, mas uma febre de 38, etc., significa que a criança está a tentar lutar contra o vírus e, portanto, não é nada tão grave assim. A tosse, a mesma coisa. Às vezes, então não se deve dar xarope para a tosse. Exatamente. Porque só a tosse se o vai médico, ajudar por acaso, disser na alguma resolução coisa. daquele problema. Exatamente. É interessante, não é? Nestas coisas é. E depois, assim, como é que podemos então ajudar o bebê? Pronto, coisas que os pais podem fazer em casa e devem. Controlar a febre, sim, não é deixar de ter febrões e picos muito grandes de febre, há que controlar, e aí temos o paracetamol, não é, que ajuda. E isso deve ser receitado pelo médico? Pronto. Normalmente o que é que quem tem bebés pequeninos já sabe, o pediatra normalmente está à distância de uma chamada, portanto, uma chamada para o pediatra e ele indica como é que há de fazer, consoante o bebê, consoante o peso e a idade, e portanto é uma coisa fácil, não é preciso. Aqui também outra coisa a ressalvar é não correr para as urgências, porque à primeira febre vamos correr para a urgência. Pelo contrário, não é? Pelo contrário. Costumam aconselhar ficar em casa, a tentarem se resguardar o máximo, porque lá está, estas coisas, estes vírus estão muito no hospital, portanto, cada vez que há uma ida à urgência, e às vezes não é assim tão necessária, pronto, o bebê fica mais suscetível a estas coisas todas, portanto, uma chamada para o pediatra. Exatamente. E depois também há o apoio da saúde, não é? Sim, há várias linhas que os pais já podem usar, e depois os pais... que desconhecem, infelizmente, ainda há pessoas que desconhecem, não é? Sim. Hoje em dia nós pensamos, toda a gente sabe, mas... Muitas vezes, principalmente pais de primeira viagem, que têm os primeiros primeira bebés... nós somos pais de primeira viagem. Está bem. São os que têm os primeiros bebés, ai meu Deus, tem uma febre, vamos já para a urgência. Vamos evitar ao máximo. A febre e depois, então, quando o bebê já não estiver tão quente, não é? O pediatra normalmente até dá cada vez que vão à consulta, dá um esquema, olha, se tiver febre, faz assim. E, portanto, é fazer isso e tentar evitar ao máximo. Não entrar em pânico. A febre às vezes está lá para ajudar, portanto, não entrar em pânico. Só temos é que deixar que o bebê esteja ali em níveis confortáveis. Depois, manter a higiene nasal. É uma coisa que alguns pais não gostam, mas isto não só quando o bebê tem bronquiolite, mas deve ser uma coisa que se faz diariamente, tal como fazemos o banho do bebê, a higiene da fralda. Bebê, aquilo dá para espremer um bocadinho lá para dentro. Exatamente. Não é? É uma coisa soro, chata, não é? Porque os bebés detestam, choram. Mas é ótimo. Mas deve-se manter sempre o bebê com o nariz o mais limpo possível. E depois também há umas maquinazinhas de, não sei se agora aconselham. Aerossóis. Os aerossóis. São aconselháveis também neste... Pronto. Nos bebés mais pequeninos, principalmente ter algum cuidado. Há médicos que recomendam fazer medicação através de aerossol. Isso é uma coisa. Junta com o soro. Junta com o soro e aí faz através daqueles vapores. Agora, fazer aerossol só com soro fisiológico em casa já não é aconselhável, porque no fundo o que acaba Estas coisas estão sempre a mudar, não é? Exatamente. Sim, e na saúde isto acontece muito, porque vamos fazendo estudos. Quem teve um filho há 9 anos já está desatualizadíssimo. Exatamente. Para quem teve um filho há 9 anos, sim, aerossol em casa e fazer vapores e pronto. Não é tão aconselhável. Mas isto tem uma justificação, não é? Tem, porque o que acontece é que percebeu-se que só com soro fisiológico acaba por aumentar muito o volume das secreções e o bebê fica mais atrapalhado e não consegue expelir. Ou seja, é um bebê estes bebés pequeninos, não é, que normalmente têm as bronquiolites ali até aos 6 meses, não tossem por eles, não conseguem resolver. E principalmente os pais faziam sempre ao deitar, não é? Porque é aquela altura em que precisam de dormir e achavam que estavam a fazer bem. São bebés que ficam mais atrapalhados de noite porque ficam com mais expectoração e não conseguem... É que é muito importante serem acompanhados por um médico. Exatamente. Às vezes há coisas que os pais devem saber fazer em casa por autogestão, há outras coisas que não devem fazer. Assim como também aquilo que vamos falar já de seguida, mas aqui ainda temos também evitar que o bebê contacte com fumos e substâncias irritantes. Tudo que seja tabaco, etc. Evitar nestas alturas então, porque sempre. Evitar sempre, mas nestas alturas ainda mais, porque é um bebê que pode ficar ali em esforço respiratório. Depois aquilo que tínhamos falado do leite, alimentação, evitar dar quantidades pequeninas para não vomitar e para não ficar aqui mais atrapalhado também com as secreções. E depois também queres desmistificar aqui, e depois chama-se fisioterapia respiratória e não, tu até escreveste não, ginástica respiratória e massagem respiratória, é o que nós ouvimos sempre. Mas não é o termo correto. Não, nós não gostamos, é o mesmo que dizer que um fisioterapeuta faz massagens. Porque tu não és uma professora de ginástica nem uma massagista. Não faço ginástica nem massagens. Não é? Sou fisioterapeuta. Daí o nome fisioterapia e as pessoas, pronto, lá está, é por desconhecimento, mas falam muito nestes termos só para explicar que é mesmo fisioterapia respiratória, porque às vezes quando nós falamos em
fisioterapia respiratória ficam, o que é isso? Não é? Existe fisioterapia para os pulmões? Não é? As pessoas ficam assim um bocadinho, mas sim, nos bebés, nestes casos é muito importante esta fisioterapia respiratória, porque é mais uma forma de gerir os sintomas, e isso é uma coisa que lá está, já não fazem os pais, não é? Tem que ser um profissional credenciado, um fisioterapeuta, mas que também é uma técnica que ajuda bastante. E quem tem bebés também muitas vezes ouve falar disto. E é uma coisa que assusta. Os pais dizem, a ginástica respiratória, a fisioterapia respiratória é aquela coisa assustadora, não é? Que eles vão chorar imenso e que fazem coisas um bocadinho agressivas, e por isso é que eu também trouxe o bebê para desmistificar. Vai estar quase a entrar em cena, não é? Para desmistificar um bocadinho isto. Portanto, no fundo, o que é que nós fazemos? Nós fazemos algumas técnicas que ajudam a libertar aquela expectoração toda que está lá acumulada nos pulmões, que no fundo acaba por estar aqui a criar este desconforto no bebê. O que é que nós fazemos? Com essas técnicas trazemos as secreções que estão lá mais no fundo dos pulmões mais para cima, e depois ajudamos o bebê a expelir, porque são bebés pequeninos que não conseguem deitar por si próprios, né? Como nós conseguimos expectorar e conseguimos livrar disso tudo, os bebés. Isto é só execuível em bebés? Não, os adultos também fazem, embora a técnica seja diferente. Pronto, porque os adultos colaboram e nos bebés não temos essa possibilidade de pedir, olha, respire mais fundo, respire. Claro. Não, aqui é tudo passivo, e por isso é que as pessoas acham que é agressivo, não é? Que temos que colocar aqui alguma... Pronto. No fundo, o que é que isto vai ajudar? Vai ajudar realmente o bebê a libertar aquela expectoração toda. Portanto, nós não vamos curar bronquiolites, não. Aquele tempo da doença vai lá estar, mas é um bebê que consegue... Normalmente é isto que os pais depois dizem. É um bebê que consegue dormir, que consegue comer e que fica muito mais confortável durante este período da doença, não é? São mais ou menos aqueles entre 10 a 12 Exatamente. dias. E num bebê é aconselhável fazer, depende do estado dele. Depende um bocadinho. O que é que nós fazemos? Pode não ser necessário, não é? Pode até não ser necessário. Muitas vezes os pais chamam-nos para avaliar, ou se por acaso o médico recomenda, chamam e são avaliados. Em bebés internados nós normalmente somos chamados para avaliar, e nós fazemos uma avaliação através da auscultação. Auscultamos, por acaso não trouxe o meu estetoscópio, e conseguimos perceber se o bebê... já aqui. Conseguimos perceber se o bebê tem ou não secreções, porque às vezes há bebés que só têm mesmo o nariz entupido. Interessante, mas como é que é? Através do som? Exatamente, é através do som, que no fundo as secreções fazem um determinado som nos pulmões. Nós conseguimos perceber se tem, se não tem, se precisam, se não. Às vezes os bebés também precisam de limpar o narizito, e aí é aquela parte em que nós ensinamos os pais a fazer em casa, que também é muito, muito, muito importante. Também não trouxeste? Também não trouxe, mas este bebê está com o nariz limpo. Então pronto, só para perceberem coisas que normalmente os pais têm medo. Choram muito os bebés. Normalmente sim, mas não é porque nós batemos ou viramos de cabeça para baixo. Eu tenho pessoas que me perguntam se nós os viramos de cabeça para baixo, se batemos, é coisas que já não fazemos. Olá. Antigamente fazia-se. Sim, técnicas então, pronto, antigas. Bater. Diz mesmo, não, esta não batemos, não batemos em bebés. Pronto. O que nós fazemos agora e que podem ver, o mais agressivo que podem ver a fazermos no bebê, porque é que isto, os pais queixam-se, há pais que não conseguem ver, né, que saem da sala. Porquê? Porque o bebê fica chateado de estar a ser mexido e de estar a ser manipulado, não é? Um bebê que tem que ficar ali mais quietinho, envolve soro fisiológico que eles testam, não é? Pôr soro no nariz, que os pais também choram em casa, e portanto são coisas que os chateiam, mas não dói, não é perigoso, não lhes vai fazer mal. E pronto, e normalmente depois os pais veem os resultados a seguir e realmente... Felizes. Sim, apesar de ser aquele momento chato. Então, no máximo que os pais podem ver é um bebê que está ou sentado ou deitado no colinho, não sei se... E o máximo que podem ver é um bebê que é apertado, não é? Nós normalmente apertamos, fazemos umas técnicas deste género. Este bebê é muito caladinho. Coitadinhos. Pronto, muito caladinho. E vão ver, claro, pôr soro, fechar a boca, coisas que eles não gostam e que vão chorar. Mas nada mais do que isto. Em bebés mais pequeninos, normalmente até tratamos deitados, e vamos fazer também técnicas que fazem, no fundo. Não, mas podes continuar. Não mais do que isto, pronto. E este bebê está muito contente e ri-se. É verdade. Como podem comprovar lá em casa, estas técnicas... Este não chora. Não fazem os bebés chorar, e temos aqui a prova de que... Não, pronto. A maior parte dos bebés ficam assim, de facto, com chorosos. Tipo de reação. Mas nem todos. Eu tenho nem todos, nem bebés todos. Que não. Há bebés, lá está. Depende um bocadinho também de como é que depois nós fazemos as técnicas. Já sabemos que são coisas que os vão chatear, não há outra hipótese, mas é para o bem deles. E depois é aqui um bocadinho gerir.
temos que usar formas de os distrair. Há bebés que se distraem com qualquer coisa e esquecem que estão ali a fazer o tratamento. Depois há uma coisa, acaba por ser bom eles chorarem, porque ajuda na técnica. Chorar mobiliza secreções. Os antigos, eu lembro-me da minha avó dizer, chorar abre os pulmões. Não é? É uma expressão Dizem, que chora porque abre os pulmões. Pronto, não é bem, mas ajuda a mobilizar a expectoração. Tinha lá um quê de verdade, não é? Sim, tinha ali qualquer coisinha para os pulmões. E sim, até nos ajuda um bocadinho que eles chorem, portanto, não é que eu agora vamos, mas pronto, ajuda. É bom. E depois é um bocadinho também como é que os pais vão reagir e ajudar. Ajuda, não é? Termos os pais presentes. Eu digo sempre, há pais que realmente mais ajudam quando não estão presentes, porque os bebés acabam por ficar pior, mas há pais que conseguem ajudar bastante e, portanto, a coisa fica assim mais tranquila. E então sabemos que não são dolorosas estes tratamentos e que também variam de criança para criança. Perigo. Sim, lá está. Há crianças que ficam felizes depois disto e, portanto, aqui há que tentar sempre entender como é que a criança vai reagir e nós também, enquanto profissionais, conseguirmos gerir, não é? Os pais. O que é que eu queria dizer hoje e queria deixar lá para casa mesmo? Não há medo. Os bebés devem de facto ser avaliados e porque há pais que chegam e dizem não, falaram-me na ginástica respiratória, na fisioterapia respiratória e eu fui ver coisas na internet e dizem, como é que isto vai ser? Eu estou cheia de medo e vi que era horrível e que apertavam e que deixava de respirar. E então, pronto, tentamos sempre desmistificar aqui um bocadinho, não é assim tão mau. E muitos pais acabam por depois perceber que os resultados são bons e ajuda bastante os bebés, portanto queria deixar aqui a mensagem de que não fazemos assim mal às crianças, pelo contrário, crianças, não é? Tanto não fazem mesmo mal. Não. É um momento chato. Claro, mas é para o bem deles. Sim. Tânia, não sei se queres dizer mais alguma coisa quanto ao assunto que traz por agora, porque daqui a pouco vamos continuar a conversa. Sim. Mas... Já sem bebê. Sim. Pronto, mas não, era isto, era no fundo deixar, realmente quando o bebê está assim, isto para já a bronquiolite acaba por ser no fundo uma patologia que é frequente, que é normal e que pode acontecer durante os meses de inverno, portanto nada de ser muito grave. Quando é preciso ajuda, realmente é preciso estar atento e buscar ajuda profissional, isso sim. E quando falam de fisioterapia respiratória, buscar um profissional que seja credenciado, não é um fisioterapeuta, que vai avaliar e até pode pôr-se o caso do bebê nem precisar de facto de fisioterapia, mas pelo menos deve ser avaliado porque pode ser aqui uma ajuda importante. E esta foi a Hora da Saúde com a Tânia Bastos. Muito obrigada. Obrigada. E até à próxima. Obrigada, Raquel.